Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Obrigado. ao Carreira e Suas Vozes de hoje, transmitido pela Rádio Vibe Mundial, Astral TV, com reprises pelo YouTube e Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Eu sou Cláudia Cardillo e recebo hoje para um tema sobre carreira, medicina do esporte e longevidade profissional, o Dr. Júlio Cesari. Obrigado Seja pelo muito convite, bem-vindo. Cláudia. Muito obrigado pela participação. Ah, que gostoso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a carreira no esporte, como se cuidar para ter uma alta performance e longevidade, né? E para isso, eu vou falar um pouquinho sobre o currículo aí do Dr. Júlio Cesari, que é fantástico. Ele é médico com mais de 30 anos de experiência, 30 né? anos. Não começou Apesar ontem, dessa cara né? de jovem, né? Mas são 30 anos aí de Parabéns, uma carreira maravilhosa. Obrigado. Né? Ele é especialista em cardiologia e medicina do esporte, com atuação em clubes esportivos, perícias médicas e também no atendimento clínico. Atualmente, ele integra o Departamento Médico de Base do Esporte Clube Corinthians Paulista. Estou lá há 15 anos já. Uma oportunidade sensacional, sou muito grato por isso. Até porque você está cuidando, né, do futuro do próprio time, né, do futuro do próprio clube. E não só do clube, né, Cláudia, mas também a gente acaba ajudando na formação de atletas que porventura vão seguir carreira em outros clubes, né? São pouquíssimos os que acabam seguindo carreira dentro do próprio Corinthians, mas a gente contribui na formação dos atletas e na formação de cidadão, né? Que a gente pega eles lá. Eu conheço jogadores que estiveram comigo lá desde os 10, 11 anos de idade, né? Eles começam novinhos, né? Muito, e cada vez mais cedo, Cláudia. E a gente vê que tem todo, sabe, um staff por trás. Então, você vê garotos hoje de 10 anos com empresário, com nutricionista, com analista de desempenho. Psicólogo, tudo, né? Coach, né? O clube oferece tudo isso, né? Nós temos lá dentro do Corinthians tudo isso, uma nutricionista, um grupo de nutricionistas muito bom, de psicólogos do esporte, dentistas, uma equipe médica, então uma assessoria extra-campo muito grande. É importante você falar sobre isso, porque muitos saem das cidades deles de longe, né, aos 10, 11 anos, e chegam aqui em São Paulo sem suporte da família, porque a família maioria, fica para trás. A maioria. Então, é muito importante a gente dar esse apoio, né, fazer esse núcleo de apoio para o adolescente, né, para que ele se sinta acolhido, Sim. Porém, para que ele tenha exemplos de moral, de conduta. É todo esse contexto. Então, a gente vê muita gente vindo do interior do país todo, né? Então, interior da Bahia, do Amapá, lá do Sul, próprio São Paulo, e às vezes não tem aquela condição de trazer a família junto, né? E então, se imagina, para um garoto, a grande maioria é de um nível socioeconômico mais baixo e cultural também, que não frequentaram muito escola e tal. Então, o Corinthians também exige isso, né? Que chegando aqui você passe a frequentar a escola. É um mérito, né, estar no clube. Para isso precisa estudar, né? Você usou uma palavra muito importante, que é o mérito. Porque às vezes a gente detecta no dia a dia, que eu até acho normal nesses adolescentes, às vezes um certo cansaço, uma certa... não vou dizer preguiça, mas assim, putz, já tô normal da adolescência, que é natural. Que tem hormônios, e às vezes a gente fala isso. Fala, imagina, tem várias pessoas, centenas de garotos querendo estar aqui. Espera, né, então aproveita essa chance, esse mérito que você está tendo e dê sequência, porque muitos trazem a esperança da família, né? De ser o arrimo da família, de ser, de repente, uma projeção financeira maior. Até com a própria idealização, né, do adolescente, de ser famoso. E hoje a mídia está muito grande, né? Isso. Infelizmente, com rede social, as mídias sociais, principalmente. Elas trazem exatamente isso, uma padronização do jogador desde criança, desde adolescente. Para ter sucesso, ele precisa ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro, ele precisa ser uma pessoa
que fala muito, que expõe muito, que tem muito merchan. Na verdade, não é todo mundo que se adapta com isso, né? E tem um lado ruim disso, né? Porque existe uma cobrança daí muito grande em cima do garoto. E a gente não pode esquecer que ainda eles são crianças, né, Cláudia? E você depositar uma cobrança excessiva em cima deles é meio injusto, né? Infelizmente, né, nós vivemos num momento em que a cobrança na carreira ela começa desde cedo. A gente vê em outros países, né, que tem crianças que os pais precisam fazer inscrição na Stanford aos 8 anos de idade para que aos 18 ele vai estudar, né? Então... E esse mundo competitivo que a gente vive, né? Não tem volta, não tem como voltar para trás, a não ser que a gente tenha um boom cibernético, acabe a internet e a gente volte na época, que a gente né, consiga lá voltar, de trás. né? A gente ainda pegou essa época, né? Mas os mais novos, se tirar celular na internet, eles morrem. A gente viveu numa época em que não tinha... o computador era aquele computador era um enorme, trambolhão, né? Dentro de casa, a gente carregava o disquete na bolsa, né? Com todas as informações. Não tinha celular, não tinha como a gente ficar se comunicando com a família o tempo todo. E a gente viveu muito bem. Vivia bem, né? Viveu não bem fazia falta. Eu fazia esporte, eu fazia piano, eu fazia idioma, tinha tempo para tudo. Na vida, a vida era corrida, mas a gente tinha tempo para administrar. E isso a gente até fala para os garotos lá, porque lá a gente vê eles o tempo todo com o celular, não sei, a gente fala, cara, vai descansar, aproveita, vai fazer outra coisa. Até pela questão da saúde mental, né? Exato. Quanto mais tempo de tela, mais cansado ele fica. E aí, imagina a ansiedade. Como é que ele vai jogar no dia seguinte? Porque, né? Como é assim, que ele vai treinar, né? E tem outra, às vezes tem um jogo hoje e ele não foi muito bem. Aí, em 5 minutos, ele acessa a rede social e já está lá. De crítica. Pô, fulano jogou mal, que não serve para estar aqui. Quer dizer, nós estamos falando isso de garotos. Né? Nessa idade é mais difícil e desafiador administrar as críticas, né? Então, porque a gente já é, né? Eu acredito que seja mais fácil deixar o celular de lado, né? Eu também acho. Trazendo um pouquinho a conversa para você, nós comentamos que você já tem 3 décadas aí de carreira de medicina. É bastante tempo e você deve ter passado aí por muitos momentos, né, de decisões que moldaram sua trajetória de cardiologista especialista. Quais foram os principais momentos da sua carreira? Eu acho que eu devo muito isso aos meus pais, porque ambos são médicos. Minha mãe já falecida, mas ambos eram médicos e também da área de cardiologia. E passaram por uma vida difícil para se formar e questão financeira. Então, assim, eu sempre fui acompanhando desde pequeno. Meus pais entraram na faculdade, logo em seguida eles me tiveram, então eu acompanhei o processo também disso, né? Isso é muito vivo na minha lembrança. E eu passei a dar muito valor a essa oportunidade que eu tive de fazer medicina. Eu nunca me considerei na sala de aula, no colégio, aquele aluno exemplar que tirava 10 em tudo. E assim... 7? Mediano, né? Já, né? E aí, assim, aí quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, eu preciso aproveitar essa oportunidade que foi me dada pelo universo de fazer essa medicina e desenvolver. E a cardiologia sempre foi meu foco, assim, desde pequeno, por causa dos meus pais. Inclusive, eu quero até fazer uma ressalva aqui. Na hora do almoço, do jantar, vocês deviam falar muito sobre a medicina, sobre a cardiologia, sobre alimentos saudáveis para o coração. Né? Era tudo muito corrido, às vezes eu cruzava os dois jantando, porque às vezes um estava de plantão, outro não. Mas o assunto sempre girava em torno da medicina, em torno de hospitais. Meus pais fizeram uma especialização no Hospital Matarazzo, né? Bons tempos do Hospital Matarazzo aqui na Avenida Paulista. Então eram assuntos gostosos. E eu, Cláudio, sou um atleta frustrado. Eu sempre quis jogar bola. Eu acho que como a maioria das crianças. E eu jogava bola, não era ruim não. Mas graças a Deus, tive a noção de que não ia viver disso. E aí eu larguei, parei de jogar e fiquei só na faculdade. Acabei o colégio, fiquei fazendo faculdade. E na faculdade eu tinha um professor de histologia que ele foi presidente do São Paulo. Uau! José Douglas Dalora, falecido Dalora.
E ele me apresentou esse mundo da medicina esportiva. E eu fiquei encantado. E eu falei, putz, uma oportunidade de juntar a sua paixão as com a duas sua paixões, profissão, né? Então foi meio que aí eu fiz cardiologia e depois fui para a área de medicina esportiva, né? E aí fui. Que é uma área muito vasta, muito grande, muito apaixonante, né? A medicina do esporte hoje, ela tem uma demanda tão grande que a gente percebe, né? Que a indústria do tênis faz estudos, né? De como que tem a pronagem, né, do tênis, né? Como que pisa. Eu fiquei espantado que outro dia eu fui correr ali em volta da Marginal, Pinheiros ali, e tem um stand de uma marca de tênis que você pode experimentar o tênis para correr. E é todo em 3D, né? Tudo virtual. Não, e ali você olha o tênis, você calça e corre. E aí você fala, putz, gostei, não gostei. Se não gostei, outro dia eu troco, vou para outro e compro. Quer dizer, e a corrida hoje, ela é o segundo esporte mais praticado pelo brasileiro. Tanto por homens quanto mulheres. Ela só perde da caminhada, porque caminhada, todo mundo caminha, né, Cláudia? Você, eu, quem está nos ouvindo. Porém, né, caminhar com consciência, né, caminhar durante 30, 40 minutos no parque ou no bairro, não é todo mundo que faz. Né? E mesmo para corrida, você não basta simplesmente você calçar um tênis, vestir uma roupa adequada e sair correndo. Você tem a preparação, né? Você tem a preparação física, uma avaliação médica para ver se você pode, para não ter os riscos. E engraçado, né, que a gente ouve... não querendo fugir do assunto, mas a gente ouve na TV que as pessoas que infartam de manhã porque saem para fazer corrida e não estão preparadas com o médico antes. Né? Aí existem duas coisas, assim, por exemplo, quando de manhã é o risco maior de ter evento cardiovascular, porque você vira a chave no teu organismo. Você está dormindo, o seu sistema parasimpático, que é o de lentidão, está em evidência, e na hora que você acorda, você muda para o simpático, aquele sistema de alerta. E aí vai correr 0 a 100. Exato, né? E aí você não tem uma preparação, né? Então, você não fez aquela avaliação adequada. Aí a gente ouve falar, assim, algumas pessoas, até mesmo por não saber, acabam falando, o esporte está matando. Não, o esporte não mata. O que mata é o excesso, e às vezes você fazer um esporte sem estar seguro para isso, né? E às vezes com o uso de substâncias que são nocivas, né? O uso de esteroides para treinar e às vezes, por exemplo, abaixo dos 35 anos, o maior índice de morte em atleta ou no jovem qualquer é cardiopatia congênita, porque não deu tempo de você formar uma doença coronariana, né? Então, por isso que numa avaliação cardiológica inicial você acaba detectando. Olha a importância de buscar o seu médico antes, né? E falando em consultório, né? Você atuou tanto em consultório quanto em departamento médico dos clubes esportivos. Sim. Como é que essas experiências diferentes contribuíram para a sua visão profissional? Foge bem da rotina, né? Daquela coisa de hospital, de plantão, de consultório, que é uma coisa gostosa. Mas quando você está num clube ou trabalhando com esporte, você foge um pouco daquela coisa de atender um doente naquelas 4 paredes ou no ambiente hospitalar. Então, geralmente é um trabalho ao ar livre, ou numa quadra, ou num estabelecimento esportivo, onde a tua linguagem com o atleta é diferente de uma linguagem de um paciente. Então, eu digo muito que, para mim, eu estou desopilando ali, né? Eu estou relaxando, extravasando. É um momento de trabalho, mas também é meu momento de lazer, porque eu ficaria muito frustrado se um dia eu fosse impossibilitado de trabalhar com isso. E isso acaba trazendo experiências de como você lidar com o dia a dia das pessoas e tentar entender as suas dificuldades e tentar ouvir, né? Ser um pouco mais humano, eu acho, né? E não ser tão mecanizado de, você, Cláudio, veio passar em consulta. Cara, deixa eu te ouvir primeiro. Você tocou num ponto muito delicado, porque antes a gente chegava no consultório de um médico e o que atraía muito o olhar era aquele monte de certificado de diploma nas paredes, né? E muitas vezes o médico não tinha essa empatia, esse olhar de autocuidado, né? Que hoje mudou. O médico ele passou a ser o nosso melhor amigo. Né? É eu acho que tem que ser, porque às vezes a gente ouve ali entre 4 paredes coisas que nem
os familiares mais próximos ouvem, né? Sabe? Você vai voltar aqui de novo e contar tudo pra gente. Será um prazer. Mas assim, eu acho que o principal, sabe, não é nem ser um bom médico, assim, tecnicamente falando. Óbvio que você tem que ter uma qualidade. Mas você tem empatia, né? Você sabia que ali na tua frente tem uma pessoa que é mãe de alguém, que é irmã, filha, pai, esposa, namorada de alguém, e tem uma história, né? Ela chegou ali através do que a vida moldou ali. E você saber ouvir, às vezes, Cláudia, você prescreve um analgésico qualquer, famoso aí, que você vê o nome em ponto de ônibus até. Não precisa ir muito longe. Mas o fato de você dar uma atenção, saber ouvir, escutar. A escuta empática, ela faz toda a diferença. Hoje você vai no hora, médico, né? principalmente em planos de saúde e convênio, 10 minutos. E, cara, eu acho isso um absurdo, você atender em menos tempo do que cardiologia. o tempo da nossa conversa Pois é, aqui hoje, agora, né? por exemplo, imagina, eu pego um paciente de 70, 80 anos. Se eu tiver 10 minutos para atendê-lo, eu não consigo nem saber quase nada. É uma conversa superficial, Muito, né? muito. E hoje muitos médicos, eles vêm buscando também o caminho do empreendedorismo. Né? Como foi para você estruturar um consultório próprio e desenvolver um modelo de atendimento mais humanizado? Porque senão você acaba ficando para trás, né? A gente falou lá no início da nossa conversa a respeito do mundo competitivo e para nós não é diferente. Principalmente com o passar dos anos, com esse boom de escolas médicas que surgiram. Então, é uma mão de obra que acabou ficando barata, né? Então, contratar um médico hoje é barato para plano de saúde. Se eu quiser trabalhar aí, às vezes, por um determinado plano, eles vão me pagar umas quantias que você cai de costas. Então, eu pensei, falei, não, preciso sair disso, né? E também não dá para ficar vivendo só de plantão. Então, na minha parte particular, e na faculdade você não tem. Eu ia falar exatamente sobre isso, porque como especialista em carreira e negócios, eu percebo o quanto o médico ele chega para mim. É uma das áreas que eu mais tenho clientes. Eu sou péssimo administrador, assim. Agora estou melhorando um pouquinho. O médico ele precisa entender das micro-unidades que ele tem dentro da clínica, né? Então, o front, que a recepção é o que mais dá problema. Porque o financeiro, o administrativo, o marketing, ele flui. Mas o front, ele precisa, que é a recepção, né, da clínica. É a cara, né? É a sua cara. Na faculdade, ninguém ensina a gente. Ninguém chega para você e fala assim, você vai... Não, você sai lá... Você aprendeu na prática ou foi estudar? Tomando paulada, né? No início, assim, tomando paulada. E aí eu tive a noção, eu falei, eu preciso me aprofundar. Né? Eu preciso saber um pouquinho de como desenvolver meu consultório, de como gerir o pessoal que está sob meu comando, líder, né? e saber tratar os meus funcionários de uma maneira adequada, acolhedora, para que isso se transfere, né? Para o paciente. E aí envolve o marketing, envolve o financeiro, envolve tudo. E quais tudo, são esses né? maiores desafios dentro da clínica quando você está empreendendo? Para mim, ainda hoje, eu falo em dois. Eu tentar fazer a captação de paciente, né? Porque para nós é ruim o plano de saúde e para o paciente também é ruim, mas ele é obrigado por questões financeiras, na maioria das vezes ou por serviço público, que graças a Deus a gente tem, e às vezes vai para um plano de saúde por custo. Né? E ele não quer passar contigo, por mais que ele te reconheça, né? Por mais que ele saiba que você valeria a pena, por questão financeira. E eu entendo muito bem disso. Então esse é um ponto, captar pacientes para você desenvolver o teu dia a dia. E o segundo, Cláudio, que me pega bastante ainda, é como gerir o dinheiro, né? Assim, isso não só no consultório, mas finança pessoal também. Porque você não pode misturar o seu dinheiro com o dinheiro da clínica. O dinheiro, né? Dali é dali, e às vezes você quer tirar daqui para pagar uma conta pessoal e não é bem assim, daí você vai se atropelando. Então isso é uma coisa que eu tenho muita dificuldade ainda. Eu vou me aprofundando, tentando entender um pouquinho, mas são esses dois pontos que realmente me pegam. Por isso que a gente precisa do marketing, do serviço de marketing e de alguém da área financeira.
E, atualmente, as mídias sociais, elas fazem muito esse papel, né? Como os eventos de networking também, sim. né? Ir a eventos, você confere credibilidade, as pessoas que te conhecem, elas te indicam, porque a gente vai fazendo funis de vendas, né? A gente vai separando por onde vai entrando o cliente, se é pelas mídias sociais, se é pelo networking, mas eu percebo, no meu caso, é assim, a indicação ainda é o maior ponto de captação de clientes, né? E acaba sendo mal necessário você estar nesse meio, porque você, ou eu mesmo, quando eu vou procurar uma especialidade médica, seja para mim ou para alguém da minha família, onde é que você pesquisa? Você vai ver no Google, você vai ver nas redes sociais. Então, se é um médico que não está lá, você acaba ficando sem informação sobre isso, né? Eu pesquisei seu nome também. Que bom, que bom que achou, né? Que bom que eu achei. É exatamente isso que eu queria comentar. Você tem um nome que não tem homônimos, né? Júlio Cesare é um nome seu. Então, quando eu pesquisei, eu já tinha essa consciência que era um nome mais restrito. Sim. Né? Mas aparece você nos clubes, aparece você no seu Instagram, no seu site. Então, você está bem ranqueado porque o Google já mandou rapidamente as principais páginas. E o desafio do médico empreendedor é esse, né? Porque quando o nome dele aparece, às vezes está na página 5, 6, né? A pessoa tem que ficar pesquisando várias vezes. Se você pesquisar pelo meu nome, você me acha. Mas se você pesquisar, por exemplo, pela minha especialidade na região onde eu estou, de repente vão aparecer 300 outros na minha frente, né? Você está baseado aqui em São Paulo, na região da... Eu fico aqui pertinho da gente. Eu fico ali em Pinheiros, né? Aqui pertinho da Avenida Brasil. Então, o meu consultório fica ali. E atendo no clube e atendo também em Boituva. Que legal. Isso é maravilhoso. São vários pontos. Mas o clube de base do Corinthians é lá? Lá, não. É lá do lado, lá no Parque Ecológico. Onde é? Ali na Ayrton Senna, é longe pra caramba. Mas é longe. É longe, depende da referência. Mas é que aqui em São Paulo se gasta muito tempo no trânsito, né? Mas são mais ou menos uns 35 quilômetros daqui, da onde a gente está falando mais ou menos. Mas é como se você pegasse a Ayrton Senna e fosse para Cumbica, para Guarulhos. Fica ali. É legal porque são vários pontos estratégicos que você tem. A gente está chegando no final dessa entrevista deliciosa, rápido, né? Porque o bate-papo está gostoso demais, né? E eu quero saber a sua sugestão, o seu conselho, a sua dica para jovens médicos e estudantes que sonham em construir a carreira sólida como você. Como é que eles fazem para empreender na medicina e que conselho que você dá para que a pessoa passe por isso com mais facilidade? Antes de mais nada, eu acho que assim, você não deixe de ter a empatia pela pessoa que você está cuidando, né? Saiba ouvir, saiba conversar, não seja mecanizado, né? Aquela coisa de pedir 600 mil exames. Examine o paciente, converse com o paciente, dê essa atenção que eu acho que já é meio caminhando. Né? Exatamente, sentir, ter um pouquinho de compaixão. Segundo, precisa se atualizar, porque, por exemplo, na minha área de cardiologia, as diretrizes elas mudam a todo instante, e aí você acaba ouvindo em rede social, ouvindo um monte de bobagem sobre algumas outras coisas, né, que não condiz com a ciência. E eu não sei como estão as faculdades de hoje, mas se você não tem um curso de empreendedorismo, de gestão, tente fazer alguma coisa, porque faz uma diferença danada você saber lidar do teu consultório, desde formar a parte de atendimento inicial, que é a linha de frente, como a Cláudia disse, que seria a recepção, que é a cara do teu consultório, e saber gerir financeiramente. Então, você precisa se investir. E também, que aprende a construir a persona corporativa também, Exato, né? E assim, não dá para ficar só na medicina. Infelizmente, a gente está num mundo bem competitivo, bem globalizado, onde se você ficar só fazendo a parte técnica da coisa, você vai deixar a desejar em alguns aspectos. Com certeza. Deixa, por favor, as suas mídias sociais para que o nosso público te encontre também. Tá, o mais fácil seria pelo Instagram, que é o @dr.giuliocesare, né, que é Giulio Cesare. Com G. Com G, exato. O meu site também é esse www.giuliocesare.com.
drjuliocesar.com, ou então fica mais fácil falando de coração, porque eu achei que Júlio César às vezes você podia escrever errado. Então eu peguei esse domínio também, www.falandodecoração.com. Que delícia. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado aqui com você, a gente. Cláudia. Adorei. Obrigado. Prazer foi meu. Convidada a voltar de novo aqui. Assim que chamar, eu tô aqui. Temas, que bom. E para você que gostou desse tema, manda essa entrevista aqui, manda esse vídeo para outras pessoas que também precisam ouvir sobre esse assunto. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Tchau, tchau.